Bom dia. Olha para a pessoa que está do seu lado. Pode acender as luzes do salão total agora. Olha para a pessoa que está do seu lado, faz um coraçãozinho para ela, fala que bom que você está aqui nesta manhã. Eu quero só reforçar 2 avisos e fazer uma convocação, né? Então essa semana nós estamos tendo uma pequena alteração aí nas células de família. Nós vamos ter agora, a partir dessa semana, elas acontecerão em 2 dias diferentes. A supervisão do Emerson, a supervisão do Alessandro e da Michele. As células acontecerão às terças-feiras e a supervisão do Emerson e da Thelma permanecerão às quintas-feiras. Com isso, o que nós vamos fazer? Nós estamos separando os dias porque nós vamos começar a ter um espaço com as crianças dentro da célula. Então, você que vai vir na célula de terça-feira, você, papai e mamãe, traga o seu filho para a célula junto com você, porque no mesmo ambiente da célula a gente vai ter um tempo especial para com as crianças. Se você é da célula, se você é da supervisão do Emerson e da Thelma, o seu filho vai participar da célula de quinta-feira, no dia que você participa da célula. E se você é da supervisão do Alessandro e da Michele, o seu filho vai participar da célula da terça-feira junto com você. Ele vai vir no mesmo dia que você, ok? Não são 2 dias na qual você precisa trazer. Na verdade, no dia que você vier na célula, você vai trazer o seu filho para que ele participe da célula junto com você, com um tempo especial, um tempo que vai ter atividade para ele no momento da célula. Nós queremos te incentivar a trazer o seu filho, a ele estar neste lugar, a ele amar a casa do Senhor e ele também poder ouvir algo. Só lembrando que isso é um complemento daquilo que você já faz na sua casa, ok, papai e mamãe? Nossa responsabilidade como pais, de ensinar os nossos filhos, de levar a palavra de Deus aos nossos filhos. Nós estamos apenas proporcionando mais um meio para que ele também tenha o acesso à palavra de Deus, ok? E sexta-feira, atenção às mulheres, sexta-feira, reunião de mulheres às 20 horas, vai estar dando uma palestra aqui, além da reunião normal das mulheres que vai acontecer, vai estar a Marcela Oliveira, ela é uma psicóloga, aqui nós estamos aproveitando esse tempo do Setembro Amarelo, e ela vai estar ministrando aqui, ela vai estar dando uma palestra sobre saúde emocional, sobre o cuidado que a mulher deve ter com as suas emoções, com a sua saúde emocional. Então eu quero incentivar a você vir e trazer uma amiga para participar com você. Convide uma amiga para vir junto com você, para que ela possa também ouvir sobre isso. Fala, olha, vai estar uma psicóloga lá, ela vai falar sobre emoções. Então convide, aproveite, é uma oportunidade para você, mulher, poder trazer, ser convidar aquela sua amiga que você sabe que precisa ouvir sobre isso também, junto com você. Então convide ela. Então eu queria pedir agora, você mulher, olha para uma outra mulher perto de você e fala, traga alguém junto com você sexta-feira. Amém, mulherada? E uma última coisa que eu quero fazer, aqui nós queremos fazer uma convocação. Essa semana você participou da sua célula, você fez uma ação com seus vizinhos, você fez uma ação com a vizinhança, amando e servindo os seus vizinhos. E nós vamos fazer uma ação como igreja, nós vamos fazer aqui, aqui nesses quarteirões, aqui próximo à igreja, nós vamos amar e servir os nossos vizinhos. E nós precisamos de ajuda porque nós queremos ir de casa em casa, além de entregar algo, poder conversar, poder orar com as pessoas. E nós precisamos de ajuda para isso. Então você que pode, nós vamos fazer sábado que vem, às 10 horas da manhã. Então você que pode, sábado que vem, vem aqui na igreja, fale com o seu supervisor, avise ele, olha, eu vou poder participar, eu quero estar junto.
né? E sábado que vem, às 10 horas da manhã, vem aqui na igreja, que aí daqui a gente vai sair fazendo um arrastão aí no bairro, aqui na vizinhança, amando e servindo essas pessoas, ok? É muito importante a sua participação, gente. Nós não podemos fazer as coisas sozinhos, né? Eu sei que você tem a sua agenda, eu sei que você tem os seus compromissos, mas eu sei também que você pode conseguir um espacinho para amar e servir, nos ajudar. Não vai ser o dia todo, é 1 hora, no máximo 1 hora e meia que nós vamos aqui. Vai ser bem rápido, né? Dependendo do número de pessoas, a gente vai poder alcançar o maior número de casas possíveis aqui na nossa vizinhança. E isso vai acabar sendo de uma forma bem rápida. Então eu queria te incentivar a participar, vir servir com a gente. Deus nos chamou para amar e servir a nossa cidade. Deus nos chamou para amar e servir a nossa vizinhança. E nós queremos te convidar a vir junto conosco, para nós amarmos e servirmos esta região, toda aonde nós pudermos alcançar aqui, nós queremos alcançar. Fizemos aqui, ainda sobrou kits, nós vamos ampliar um pouco mais, né, na redondeza, porque o nosso objetivo é amar e servir essa cidade. E você faz parte desta casa. Então você que pode, venha participar com a gente, venha estar junto, vamos juntos, né, amar e servir. Porque talvez você pode falar, mas 2 só é o suficiente. Mas 2 só, queridos, não, a gente pode até alcançar a quantidade de casas, mas sobrecarrega. Mas quando nós temos um grupo, isso também traz um impacto. Porque a vizinhança vai ver, olha, a igreja está se preocupando conosco. Há pessoas nesta cidade que estão se preocupando conosco. Então eu quero te incentivar a fazer um esforcinho. Você que pode, eu sei que alguns trabalham no sábado de manhã. Mas se você tem condições de vir, de estar aqui, né, fale com o seu supervisor, avise ele, fala, eu vou estar e nós vamos estar te esperando aqui para juntos nós podermos amar e servir a nossa cidade. Amém? Bom, eu quero trazer algo ao teu coração nesta manhã. Algo que Deus tem falado comigo durante toda a semana. Deus tem ministrado ao meu coração. E eu tenho buscado sobre isso. Nós estamos sempre pensando no Setembro Amarelo, pensando nas nossas emoções, pensando em como se cuidar, como se prevenir. E Deus também tem colocado algo no meu coração, dentro do momento que nós estamos vivendo, dentro daquilo que Ele está fazendo. Eu tenho buscado nesses dias, e eu tenho recapitulado desde 2 anos atrás, tudo que Deus começou a fazer. Eu tenho visto aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está ministrando, o que Deus tem falado conosco, né, nesse tempo. E eu creio que o que eu vou compartilhar nesta manhã é bem propício para o momento que nós estamos vivendo. É bem propício para os dias que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos diante de uma geração que é muito superficial. Uma geração que, com os jovens, a gente brinca que é a geração Nutella, né? A geração raiz e a geração Nutella. Uma geração que ela faz parte, que ela quer o fast food. Ela não senta mais num restaurante para esperar o prato ficar pronto e chegar na mesa. Ela vai escolher um restaurante. Essa geração, ela dá preferência para o fast food, ou quanto mais rápido estiver pronto, melhor. E ela perde aquele tempo de comunhão, ela perde aquele tempo de conversar, ela perde aquele tempo de estar juntos, de poder compartilhar. É uma geração que trocou o ambiente de comunhão pelo ambiente virtual. Se você for ver hoje, você pode estar lá, 10 pessoas reunidas e elas estão praticamente conversando pelo celular. Se bobear, um está mandando mensagem para o outro, conversando pelo celular. Então nós estamos vivendo uma geração que tem vivido na superficialidade. E eu tenho entendido de Deus esses dias que se nós queremos, e você que faz parte desta geração, e você que talvez tem visto essa geração, o jeito que está acontecendo, e você acaba embarcando nessa onda porque você fala, não, eu já vivi tudo isso, não vale a pena. Mas
você que tem visto isso, eu quero dizer, se nós não nos cuidarmos, se nós não cuidarmos das nossas emoções, se nós não cuidarmos da nossa vida, ao ponto das escolhas que nós venhamos a fazer, nós podemos naufragar no meio dessa geração. Mas o que Deus quer, Ele quer fortalecer a geração, para que ela possa seguir em frente, para que ela possa continuar a fazer a obra de Cristo até que Cristo volte, a obra de Deus até a volta de Cristo. Então, para que isso aconteça, nós precisamos entender o quanto nós precisamos nos aprofundar para poder crescer. O quanto nós temos que aprofundar. Eu citei a semana passada sobre nós nos alicerçarmos na rocha, para que nós possamos ser fortalecidos pelo Senhor mesmo nos dias maus. Porque o que tem acontecido nos dias de hoje é justamente as pessoas não estarem preparadas para a frustração. Elas não estão preparadas para passar por um tempo de dificuldade. Elas não estão preparadas emocionalmente ou até naturalmente para passar por um período de dificuldade. Talvez um erro de uma geração anterior, de sair daquela geração, né, que seus pais eram ali fortes, pesados na mão, na fala, e aí você quis aliviar isso para o seu filho, dizendo, não, eu sofri demais, você não precisa sofrer. Só que com isso acabou indo para o outro extremo. E então criando uma geração dentro de uma bolha, como se não houvesse o problema. E aí quando chega uma pandemia, um problema que afeta todos de uma maneira geral, a gente se desmonta. As coisas parecem que é o fim do mundo. Parece que não vai ter uma solução. Por quê? Porque nós não estamos preparados para a frustração. E na maioria das vezes, nós não estamos preparados por uma frustração, nós não estamos preparados para enfrentar os problemas, porque é mais fácil fugir do que enfrentar. É mais fácil você fugir daquela situação, você colocar desculpas para não enfrentar aquela situação, para não resolver aquela situação, do que você, né, é mais fácil você fugir do que você resolver, do que você enfrentar. E o que eu quero falar nesta manhã, e o título da minha mensagem é exatamente sobre isso. Não fuja. Não fuja. Não se esconda. Né? Não fuja. Quero ler com você Salmo 139, versículo 7. Salmo 139, você que está anotando, Salmo 139, versículo 7. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Vou ler novamente. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Depois, se você continuar o Salmo, versículo 8, 9, ele vai dizer, se eu subir aos céus, tu estás. Se eu estiver no mais fundo do abismo, lá também o Senhor está. Queridos, o que eu quero falar sobre isso é, não fuja. Ou de Deus não tem como se esconder. Você pode fugir o quanto quiser, mas Deus, Ele te acompanha aonde você está. As consequências de fugir, elas são prejudiciais para a nossa vida. Elas são prejudiciais para nós mesmos. Porque Deus vai nos acompanhar em todos os momentos. Agora, quando nós fugimos, quando nós tentamos nos esconder de Deus, a única pessoa que sai prejudicada de uma maneira extrema nisso tudo, coloca a mão no seu coração assim e fala, sou eu mesmo. Fala, quando eu fujo de uma situação, estou arranjando encrenca para mim mesmo. Porque, sabe, queridos, quando nós passamos por uma situação difícil e complicada, a nossa tendência é fugir. Sair daquele lugar, não enfrentar aquela situação. Quando o calo aperta, muitas vezes a gente espana, não é verdade? A gente fala, não, peraí, não dá. A gente tenta sair, a gente não enfrenta aquela situação.
Agora, por que a gente faz isso? Por que, por exemplo, na nossa vida pessoal, por que quando Deus fala algo que a gente precisa mudar, a gente prefere fugir do que mudar, do que enfrentar aquela situação? Porque fugir é mais fácil. Ir atrás de uma tela é mais fácil. Você já percebeu que hoje nós só estamos vivendo o que estamos vivendo em relação ao que se tem se falado por causa das redes sociais, por causa de uma tela? Porque se nós colocarmos, você pode ver, eu tenho acompanhado algumas pessoas, né, que têm igrejas que têm colocado assuntos polêmicos. Você pode perceber que se as pessoas estiverem reunidas em um local, elas não falam. Mas quando elas estão atrás de um celular, elas colocam palavras fortes. Até parece ser outra pessoa que está falando. Você parece até que não reconhece aquela pessoa, porque quando ela está no presencial, ela não tem coragem de enfrentar, ela não tem coragem de falar. Mas ali atrás de uma tela, ela tem coragem de teclar e falar os absurdos que são falados. Por que, queridos, nós fazemos isso? Porque é mais fácil fugir de uma situação, ainda mais quando somos confrontados por Deus, ainda mais quando Deus usa situações para nos confrontar. É muito mais fácil a gente cair fora. Ao invés da gente, né, às vezes Deus está te confrontando como pai, de você resolver aquela situação com o seu filho, de você conversar com o seu filho. Aí você fica naquela, não, deixa, depois eu faço. E você vai dando passo para trás. Não, deixa, depois eu faço. Não tem problema. E você vai fugindo, ao invés de encarar e enfrentar aquela situação, porque talvez foi difícil para você, porque talvez você não teve um bom relacionamento com seu pai. Isso tem feito com que você, ao invés de enfrentar aquela situação e conversar, você acaba fugindo, você acaba saindo daquele confronto, você acaba saindo longe daquela situação. E nós fugimos por quê? Porque é mais fácil. É o caminho mais curto. Aparentemente é o caminho mais barato. Mas você já ouviu aquela história? Você conhece aquela história? O barato sai caro. Quem aqui já foi economizar, comprou algo barato e depois se lascou porque teve que comprar um negócio mais caro porque aquele negócio não prestou? Não é verdade? Às vezes a gente cai nessa, não, eu vou comprar isso aqui mais baratinho, porque tal, você pega na mão, você sai do lugar, você vai usar a primeira vez, né? Quebra o negócio. Já não presta para mais nada. E aí você precisa daquilo, e aí você acaba tendo que ir lá e comprar um outro um pouco melhor, e você acaba gastando duas vezes, ao invés de gastar uma vez só. Não é verdade? Não, acho que só eu fiz isso, né? Não sei lá. Mas, às vezes a gente sai, porque o barato sai mais caro. E nós precisamos entender que nas nossas escolhas, na nossa vida, isso também acontece. O problema é que acontece muitas vezes de uma maneira tão imperceptível, que quando nós vamos ver lá na frente o que realmente está acontecendo, a gente acha que não tem nada a ver com o que aconteceu lá atrás. A gente acha que não tem nada a ver com as escolhas que a gente fez. Eu vou dar um exemplo bem simples em relação a isso. Você acha que investir na vida do seu filho, em você ensinar, em você educar, agora não tem problema. Não tem problema. Fazer isso, é coisa de criança, está tudo bem. Não, isso aqui não é nada não. E aí você não põe os limites. Você não corrige quando precisa corrigir. Você não faz o que precisa fazer. Você não está tão presente na vida dele. E você acha, não tem problema, está tudo certo. Você precisa ensinar o que a Bíblia fala sobre Jesus. Aí você vai falar, mais para frente ele vê. Aí quando ele chega aos 18 anos, que ele vira um ateu, que ele não acredita em Deus, que ele não quer saber de igreja, ele não quer saber de uma vida com Deus. Aí você começa a perguntar, nossa, mas por que? Meu filho escolheu isso. Mas por que será que está acontecendo? Por que será que ele escolheu? E aí você fica. E aí você não consegue achar uma solução, porque você nunca consegue olhar para você e ver que muitas vezes é o nosso hoje que interfere lá no futuro. Só que este futuro talvez não seja tão próximo. Talvez ele leve anos, mas são sementes que você tem plantado de fugir daquela situação, de deixar para depois
porque aí o amanhã, ele se torna tarde demais. Ele se torna tarde. E aí você começa a jogar, não, mas é isso, mas é aquilo. Quando, na verdade, são coisas que, ao invés de nós enfrentarmos quando precisa ser enfrentado, a gente deixa para depois. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo nessa manhã? A gente vai deixando para frente. Só que as consequências, queridos, de protelar isso, de deixar as coisas acontecer lá na frente, elas podem ser prejudiciais para nós. Porque elas afetam a nossa vida no geral, elas afetam as nossas emoções, elas afetam a nossa família. Coisas que em curto prazo, muitas vezes nós não percebemos, mas a longo prazo fazem grandes estragos na nossa vida. A longo prazo fazem grandes estragos, né, no nosso dia a dia. Um outro exemplo muito simples. Talvez, aqui eu não quero criar, né, eu só quero usar um exemplo. Mas talvez você fala, não, eu dou doce para o meu filho, não tem problema, criança gosta de comer doce. Só que aí você não dá doce de uma maneira equilibrada. Você acaba toda hora, você não tem um controle daquilo, você deixa o seu filho solto, comendo doce, o que for. Aí quando ele fica mais velho, que ele tem diabetes, que ele tem pressão alta, que ele tem problemas relacionados à saúde, você vai falar, mas é que ele não se cuida. Mas lá atrás, quando você tinha que ensinar ele o que ele tinha que fazer, colocar limites, para que ele possa ter uma alimentação balanceada e regrada, você não fez. E aí, na hora, você não percebe. Na hora, são as coisas que você foge, que você não dá conta. Mas lá na frente, depois, traz grandes resultados. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo nessa manhã? A questão de nós fugirmos da situação. De nós fugirmos do problema. E o salmista está dizendo, para onde eu posso escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Porque, queridos, eu estou dando questões simples, questões práticas, talvez do nosso dia a dia, para que você consiga entender. Mas aonde eu quero chegar também tem a ver com a nossa vida espiritual. Porque Deus muitas vezes fala para nós, olha, você precisa mudar isso. Você precisa mudar a sua atitude em relação ao seu filho. Você precisa mudar a sua atitude em relação à sua esposa, ao seu marido. Você precisa mudar a sua atitude em relação a você mesmo. E Deus querendo trabalhar o seu caráter. E você vai fugindo, você vai deixando para depois, você vai falando, não é comigo. Só que o salmista aqui está dizendo, para onde eu poderia escapar do teu espírito, Senhor? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Quanto mais a gente foge, mais Deus nos encontra. Quanto mais fugimos daquela situação, mais ela nos persegue. Tem gente que prefere pensar, o tempo resolve as coisas. O tempo não resolve as coisas. Uma ferida aberta, ela continua aberta. Uma ferida não cuidada, ela continua machucada. O tempo não resolve as coisas. Em Deus não funciona assim. Talvez, se você fizer um cortinho na sua mão, talvez sim, se você ficar 1, 2 semanas ali, mesmo sem fazer nada, o tempo vai cicatrizar. Mas com Deus não funciona assim. Com Deus, uma brecha aberta, ela continua aberta até que haja o arrependimento. Uma escolha errada continua sendo uma escolha errada até que haja o arrependimento. E aí não tem como fugir disso, de mas eu fiz errado. Não, Deus, eu estou caminhando aqui agora. Não, eu estou fazendo devocional, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Mas com Deus não adianta fugir, porque Deus, Ele continua. Ele está em todo lugar. Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente. Então, quanto mais nós tentamos fugir, mais Deus nos encontra. E eu quero falar um pouco de um exemplo, né, de uma história da Bíblia, de um cara que foi chamado por Deus e tentou fugir da presença dele. Esse cara se chama Jonas, um profeta que Deus levantou para levar uma palavra de arrependimento para a cidade de Nínive.
Abra comigo a sua Bíblia em Jonas capítulo 1, versículo 1. Jonas capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Então vamos entender um pouco aqui a história de Jonas. Jonas foi chamado pelo Senhor para pregar na cidade de Nínive. A cidade de Nínive, Nínive era a capital da Assíria. O império sírio naquela época de Jonas, ele era o império com maior poder. Assim como depois surgiu o Império Romano, assim como antes havia o Egito, né, o faraó, o Egito, naquele momento os assírios eram o grande poder de toda a terra ali, vamos dizer assim. Então eles tinham, naquele momento, o império de maior poder de guerra e econômico eram os sírios, né? E a capital da Assíria era Nínive. E Nínive, a história diz que os soldados assírios, eles eram os mais cruéis de todos. Eles não tinham dó, eles não tinham piedade das pessoas. Além deles matar, eles matavam com requintes de crueldade. Eles não tinham dó, por exemplo, das mulheres grávidas. Eles matavam as crianças ainda no ventre de suas mães. Então, qualquer pessoa para eles matarem, os seus inimigos, era com requintes de crueldade. E era tanta crueldade que ao ponto de chamar a atenção do Senhor para destruir aquela cidade. Deus estava ao ponto de destruir a cidade de Nínive. Mas em sua graça e misericórdia, Deus chamou Jonas e falou: Jonas, vai lá para aquela cidade. Vai lá pregar o arrependimento para que aquela cidade possa se arrepender, para que eles possam voltar, que eles possam se arrepender desse caminho, para que eles possam mudar de atitude. Só que Jonas, o texto diz que Jonas fugiu da presença do Senhor. Jonas fugiu daquele lugar. Ele não foi para Nínive. Aí talvez você esteja pensando: Jonas não foi lá porque os caras eram muito violentos, ele estava com medo de pregar a palavra. Ele estava com medo de falar uma palavra de arrependimento. Ele estava com medo de chegar lá, de falar para a cidade, para os ninivitas, dizendo que eles precisavam mudar de atitude. E ele então estava com medo dos soldados de ir lá e matar ele. Mas não, Jonas não tinha esse medo. Muito pelo contrário. O que Jonas esperava era uma justiça de Deus para destruir aquele lugar. Jonas sabia de antemão que se ele fosse para a cidade de Nínive e falasse sobre o arrependimento, aquelas pessoas elas iriam se arrepender e Deus não iria destruir aquela cidade. Porque Jonas sabia, ele conhecia Deus. Ele sabia do caráter de Deus. Versículo 2, capítulo 4, versículo 2, Jonas está dizendo: sabia que és Deus, misericordioso e compassivo, lento para irar e cheio de amor, está prontos de voltar atrás e de não trazer a calamidade. Então, Jonas, ele sabia que Deus ia perdoar aquela cidade se eles se arrependessem. Mas não era isso que Jonas queria que acontecesse. Jonas, ele não fugiu porque ele estava com medo. Jonas fugiu porque ele não queria que Nínive se arrependesse. Ele queria que a cidade de Nínive fosse destruída. Ele queria que aquele povo fosse destruído. Então ele foge porque ele não queria a justiça de Deus. Ele queria aquilo que ele achava melhor, a justiça humana dele. Então, quantas vezes, queridos,
Nós somos parecidos com Jonas. Nós queremos que a nossa justiça, nós queremos que, nós fugimos daquilo que é o certo a fazer, porque nós não permitimos a vontade de Deus entrar no nosso coração. Nós fugimos tanto, muitas vezes nós fugimos tanto quanto Jonas. Nós conhecemos a palavra. Nós sabemos o que precisa ser feito. Nós temos a nossa mente um entendimento do que é pecado e o que não é. É verdade ou não é? Mas por que muitas vezes a gente continua pecando, fugindo da situação e não resolvendo o problema? Porque nós não transicionamos aquilo que está na nossa mente para o nosso coração. E quando não entra no coração, a gente não faz. A gente não faz. A gente prefere fugir. A gente sabe o que é verdade. A gente sabe o que é melhor. A gente sabe o que Deus pode fazer. Mas a gente não deixa com que a vontade de Deus entre no nosso coração. E, consequentemente, quando a vontade de Deus não entra no nosso coração, nós não fazemos o que precisa ser feito. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Porque, queridos, você pode prestar atenção. Se você trabalha em algo que está no teu coração, você faz bem feito, você faz com excelência, você faz o seu melhor. Mas agora, se você trabalha só porque está no seu entendimento que você precisa trabalhar, porque você precisa de um salário, você leva o seu serviço de qualquer jeito, você chega atrasado, você não é feliz, você não vai trabalhar com prazer. Por quê? Porque não está no teu coração. E a nossa vida com Deus, queridos, é a mesma coisa. Muitas vezes nós não somos abençoados. Nós não recebemos a resposta daquilo que nós oramos, porque nós não deixamos a vontade de Deus entrar no nosso coração. A gente tem um bom entendimento, a gente conhece a palavra, a gente sabe que não pode pecar, a gente sabe que tem que perdoar, a gente sabe que tem que amar, mas nós não deixamos isso transicionar para o nosso coração. Quando tem uma situação que você precisa liberar perdão, você não libera. Quando tem uma situação que você precisa amar, você não ama. Quando tem uma situação onde Deus quer trazer uma mudança na sua atitude, no seu caráter, você não faz. Porque aquilo não entra no teu coração. E era isso que estava acontecendo com Jonas. Jonas sabia que Deus era um Deus misericordioso, sabia que era um Deus de amor, e ele sabia que se as pessoas de Nínive se arrependessem, Deus iria poupar da destruição aquela cidade. Mas Jonas não deixou isso entrar no teu coração, porque Jonas tinha outra coisa tomando espaço no coração. Jonas estava falando, não, minha mãe, essa cidade precisa ser destruída. Deus, o Senhor está errado. Essa cidade tem que ser destruída, olha a maldade. Jonas queria ser Deus. Ele queria inverter o papel e falar, Deus, desce fogo naquela cidade. Eu fico imaginando, eu estava lendo a história de Jonas, e lendo alguns comentários, eu fico imaginando, Jonas devia estar pensando, meu, que massa, Nínive vai ser destruída como Sodoma e Gomorra foi, com fogo, com bolas de fogo, com tudo, ela vai ser destruída. Jonas queria isso, por causa da maldade, da crueldade que ele estava vendo. Mas Deus não queria isso para aquela terra. Deus não queria isso para aquela cidade. E aí então, o que Jonas faz? Ele foge, ao invés de enfrentar a situação. Ao invés de resolver o seu coração, ele foge. Ele sai daquele lugar. Quantas vezes, queridos, nós precisamos tomar uma decisão? Nós precisamos enfrentar aquela situação como pai, como pais, como marido e esposa, como filhos, como cristãos. Mas nós preferimos fugir do que acertar o nosso coração, do que deixar entrar no nosso coração. Jonas sabia o que ele precisava fazer, mas ele preferiu ignorar a voz de Deus e fazer as coisas do seu jeito. Jonas tinha ouvido a voz de Deus, mas ele preferiu ignorar. Quantas vezes nós ouvimos a voz de Deus através do nosso líder, através do pastor, através da palavra de Deus, através dos ensinamentos de Deus, mas nós preferimos ignorar e fugir
de Deus para não resolver aquela situação. Versículo 3 diz que Jonas se aprontou. Jonas ouviu o Senhor, ele se aprontou. O Senhor falou, se apronte e vai para Nínive. Jonas se aprontou, ele ficou pronto. Mas ele foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Coloca lá, João, fazendo favor, capítulo 1, versículo 3. Mas ele foi na direção contrária. Deus falou, vai para a direita, ele foi para a esquerda. Deus falou, olha, este é o caminho. Jonas olhou, legal. Foi para o outro lado. Jonas preferiu, ele foi na direção contrária a fim de fugir do Senhor. Então ele desceu perto de Jope, onde encontrou um navio que estava a partida para Tarsis. Comprou passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. Sabe, queridos, ele sabia que ele tinha que ir para Nínive. Nínive ficava na região nordeste, da onde ele estava. Porém, ele chegou lá, ele comprou uma passagem para uma embarcação que estava indo para Tarsis, que ficava na região oeste de onde ele estava. Lugar oposto da onde ele tinha que ir, e mais longe. Então Jonas, ele compra a passagem para ir, e aqui me chama a atenção. Veja bem, Deus pediu para ele ir para Nínive. Mas Jonas se levanta para ir para Tarsis. Será que Jonas não poderia simplesmente ter ficado onde ele estava? Será que ele não poderia simplesmente ficar ali? Já que eu não vou obedecer a Deus, vou ficar por ali. Mas não, olha a intenção de Jonas, para você ver como é algo intencional. Jonas escolhe isso. Ele se levanta como o Senhor pede. Mas ele vai lá fazer do jeito dele. Mostrar que a decisão que ele estava tomando era melhor. Então ele se levanta e ele parte para Nínive. Ele queria mostrar para Deus, Deus, é o seguinte, eu não vou, porque eu quero que aquela cidade seja destruída. Não vai ser feita a sua vontade, vai ser feita a minha. Então eu vou para Tarsis. Porque eu não quero saber do Senhor, eu não quero saber deles, eu não quero saber dos problemas. Então Jonas vai para a direção contrária. Uma rebeldia interna no seu coração. Não foi algo, deixei passar. Não. Algo interno. Uma rebeldia interna no seu coração. De fazer algo que não havia sido mandado fazer. De fazer algo diferente daquilo que Deus tinha pedido para ele fazer. Então ele caminha numa direção errada. E aí sabe o que isso mostra, queridos? Mostra o coração de Jonas. Jonas não estava disposto a viver a vontade do Senhor. Ele estava disposto a viver a vontade dele. E muitas vezes nós, queridos, somos como Jonas. Nós queremos a vontade do Senhor, mas nós não estamos dispostos para viver a vontade do Senhor na nossa vida. Nós queremos as bênçãos de Deus, mas nós não estamos dispostos a obedecer aquilo que Deus fala, para que nós possamos ser abençoados por Ele. Nós queremos desfrutar de um avivamento, nós estamos ouvindo falar sobre um avivamento, vai chegar o avivamento, as coisas vão ser diferentes, Deus vai liberar coisas, nós queremos viver sobre isso, nós nos engajamos com isso, querendo ser abençoado nas promessas de Deus. Mas quando Deus fala, olha, você precisa abandonar práticas de pecado da sua vida. Quando Deus fala, olha, você precisa ser um pai melhor. Quando Deus fala, você precisa ser um marido melhor. A gente não quer viver. A gente não quer fazer. A gente não quer viver a vontade de Deus no nosso dia a dia. E Jonas estava revelando o coração dele. Era um profeta de Deus, mas estava revelando uma rebeldia, uma rebelião de Jonas em relação a Deus. Pastor, mas eu não sou rebelde. Rebeldia é você não obedecer. Se você não obedece aquilo que Deus fala, você já está sendo um rebelde. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, queridos, Jonas sabia da vontade de Deus, mas ele escolheu ir para longe. Eu não sei quantos estão nos assistindo online, mas eu estou vendo todos que estão aqui. E todos nós que estamos aqui,
Ninguém aqui é novo da fé. Ninguém aqui nós podemos falar, eu não conheço o que a palavra de Deus diz. Todos nós que estamos aqui, nós já conhecemos a palavra há muito tempo. E quantas coisas ainda na nossa vida a gente não coloca em prática porque a gente prefere fugir como Jonas do que enfrentar e acertar aquela situação. E deixar com que a palavra de Deus entre no nosso coração. Sabe, queridos, Jonas se levanta para ir na direção contrária. Olha o que Jonas faz, preste atenção no que Jonas faz. Ele se levanta para ir na direção contrária, para fazer, ele compra a passagem, e você conhece a história de Jonas. Ele não chega no destino que ele havia escolhido. Ele não chega em Tarsis. Ele compra uma passagem para Tarsis que provavelmente era muito mais cara do que a passagem para Nínive, porque Nínive era mais perto de onde ele estava do que Tarsis. Ele gasta então um dinheiro a mais por comprar essa passagem mais cara, provavelmente. Estou aqui supondo por causa das distâncias. Então ele gasta um dinheiro mais caro, a mais, ele gasta mais, escolhe uma direção contrária e ele não chega no destino onde ele iria, que ele estava escolhendo. Ou seja, o que a gente pode ver aqui? Que fazer as coisas do nosso jeito, nós gastamos tempo, nós gastamos recursos e não chegamos aonde queremos chegar. Nós gastamos tempo, gastamos recursos e não chegamos aonde nós gostaríamos de chegar. Porque é o nosso jeito. Porque é o que nós achamos ser o melhor. E a verdade é que nós não sabemos o que é o melhor para nós. Nós só conseguimos descobrir se nós estivermos alinhados com a vontade do Pai. Porque o melhor para nós é a vontade de Deus, é a vontade do nosso Criador, que nos criou de propósito para um propósito. E quando nós fugimos deste propósito para qual Deus nos criou, nós gastamos tempo e recurso e não chegamos aonde a gente quer, aonde nós precisamos chegar, aonde nós escolhemos chegar. E o pior, quando fazemos isso, ainda estamos colocando em risco a vida de outras pessoas. Quando você, marido, faz isso, você está colocando em risco a vida da sua esposa e dos seus filhos. Quando você, esposa, faz isso, você está colocando a vida do seu marido e dos seus filhos em risco. Quando você, filho, faz isso, você está colocando a vida dos seus pais em risco. Olha o que acontece, versículo 4. Jonas comprou a sua passagem, belezinha, e entrou no barco que ia para Tarsis. Versículo 4, mas o Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte, e caiu uma tempestade tão violenta, que o navio estava prestes a despedaçar. Imagine como então devia ser essa tempestade. Muito forte, muito violenta. Com muito medo, os marinheiros, provavelmente marinheiros já com tempo, com sabedoria, pessoas que já lidavam com aquilo há muito tempo. Então, aqui o texto diz que eles estavam com muito medo, então é muito provável que eles nunca tinham visto uma tempestade parecida como aquela. Porque com muito medo os marinheiros clamavam aos seus deuses que os socorressem e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Então a gente vê aqui marinheiros com experiência, pessoas que não tinham nada a ver com Jonas, que estavam fazendo o seu serviço e que tinham experiência naquilo que estavam fazendo. Porque eles estavam lançando as cargas, vamos deixar eles não estavam se importando com o que eles estavam carregando. Porque naquele momento manter o navio no lugar e manter-se vivo era mais importante do que aquilo que eles estavam carregando. Então eles começaram a se desfazer daquilo para o navio ficar mais leve, para que o navio não quebrasse, para que ele suportasse aquela tempestade. Então eles estavam clamando e fazendo isso. Enquanto isso, o que o bonitão do Jonas estava fazendo? Dormindo profundamente no porão. O mundo acabando lá fora. E Jonas estava dormindo profundamente no porão.
Sabe por quê? Porque Jonas estava preocupado apenas consigo mesmo. Ele estava preocupado apenas consigo mesmo. Eu não vou fazer a vontade de Deus. Eu vou fazer o que eu acho melhor para fazer. E que se lasque tudo. Que se lasque tudo. Então ele dorme profundamente. Pense, a galera daquele navio estava todos agitados, preocupados. E Jonas estava dormindo. E aquela tempestade era por causa do bonitão lá, que estava dormindo. Era por causa do maridão lá, que não estava se posicionando como tinha que se posicionar. Era por causa da esposa, que não acertava a situação que precisava acertar. É por causa do filho, que não fazia o que precisava fazer. É por causa daquele cristão, que não estava decidido, não estava querendo fazer a vontade de Deus. Queria seguir a sua própria vontade. É por causa daquele cidadão que não estava a fim de fazer, de cumprir o propósito para qual Deus o criou. Ele estava dormindo, se preocupando apenas com ele. E toda uma tempestade acontecendo. E todo, pensando, não pensava no bem coletivo, pensava apenas no seu pessoal. Ao fazer as coisas do seu jeito, Jonas colocou em risco toda a tripulação daquela embarcação, não somente a dele. É muito simples, querido, é que nem aquele cara que dirige embriagado. Ele acha que só está ele no carro, que só vai por ele o risco da vida dele, colocar a vida dele em risco. Mas um cara embriagado, ele pode ou não pode bater num outro carro com uma família inteira? E ele sobreviver e a família toda do outro carro falecer. Então aquele cara embriagado, ele não coloca só a vida dele em risco, mas ele coloca a vida de outras pessoas em risco. Por quê? Porque um cara embriagado só está pensando nele mesmo. E Jonas estava embriagado de si mesmo. Ele não estava embriagado de álcool, não. Mas ele estava embriagado de si mesmo. Pensando apenas em si, no seu conforto, em querer que a vontade dele fosse estabelecida e não a vontade de Deus. Ele não estava se preocupando com mais nada. E quantas vezes, queridos, nós fazemos como Jonas? Nós queremos resolver as coisas do nosso jeito, no nosso tempo. Gastamos tempo e recursos e ainda colocamos em risco a vida das pessoas que estão próximas de nós. Quantas vezes as esposas querem que os seus maridos sejam diferentes e elas ficam forçando a barra, ficam querendo fazer algo para que as coisas mudem. Elas ficam lá, ai Senhor, transforma o meu marido. Mas aí ela quer dar um jeitinho lá, mas você é assim, você é assado, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Aí do mesmo jeito você entregou seu marido para Deus, você já está puxando ele de volta no dia seguinte. Ou quantas vezes o marido quer que a sua esposa melhore, ele está lá clamando, Senhor, transforma a vida da minha esposa, que ela não seja tão consumista, que ela não gaste tanto, que ela saiba economizar. Mas aí você está lá, mulher, por que você está gastando? Por que você está fazendo isso? A gente não tem dinheiro para nada. Não faça mais isso. E ao invés de você resolver aquela situação, você cria uma situação maior ainda. Porque aí a esposa vira, você não me ama. Eu não tenho valor para você, porque o que é uma calça, o que é um sapato novo para me ter no guarda-roupa? Eu não tenho esse valor para você. E aí já vira uma confusão. Já vira algo desnecessário. Já vira uma tempestade num copo d'água. Porque ao invés de você confiar em Deus, você está querendo resolver do seu jeito, da sua maneira. Aí você está gastando o seu tempo, o seu recurso, para fazer algo que você não pode fazer, ou para fazer algo que Deus não te chamou para fazer. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Sabe, queridos, muitas vezes nós colocamos a culpa do nosso pecado nas costas de outros.
a culpa das nossas escolhas nas costas de outro, e nós nunca temos coragem de assumir o que nós precisamos assumir. Sempre queremos colocar uma condição, sempre queremos fazer algo do nosso jeito. Deus fala, olha, você precisa ir para a direção A. Senhor, é o seguinte, eu só vou para a direção A, mas se o Senhor fizer tal coisa na minha vida, se o Senhor não fizer isso, eu vou continuar indo para a direção B, porque eu ainda acho que esse é o melhor caminho. Quantas vezes nós queremos dizer, eu vou ser um marido melhor se a minha esposa mudar de atitude comigo. Eu vou ser um pai melhor se tal coisa acontecer. Eu vou ser uma esposa melhor se o meu marido fizer tal coisa. Eu vou começar a praticar os princípios da palavra quando ele responder a minha oração, quando eu ver uma mudança. Eu vou começar a andar em santidade quando eu achar melhor que eu devo, não é o tempo certo. Eu vou começar a praticar, a ser fiel a Deus quando eu achar que eu devo ser fiel a Deus. Eu vou perdoar quando eu achar que é tempo de perdoar. E aí, queridos, nós voltamos para a palavra da semana passada, querendo resolver as coisas das nossas emoções, no achismo, e a gente não resolve nada, e a gente não sai do lugar. Porque nós não temos que fazer as coisas daquilo que Deus pede, quando nós sentimos em fazer. Mas nós temos que fazer as coisas que Deus pede, em obediência àquilo que Ele fala. E obedecer não tem a ver com sentir. Você que é pai, o seu filho está sentindo em te obedecer hoje? Ou ele te obedece porque ele tem que te obedecer? Porque você tem colocado isso sobre ele. Seu filho obedece por sentimento? Ou seu filho obedece pela autoridade que você tem sobre a vida dele? Quanto está entendendo o que eu estou dizendo? Está dormindo? Está acordado? Sabe, queridos, nós precisamos obedecer ao que Deus fala, não porque a gente sente, mas pela autoridade que Ele tem na nossa vida. Porque se nós entregamos a nossa vida a Ele, nós estamos dando autoridade da nossa vida para Ele. Então nós temos que nos submeter à autoridade dEle. E isso não é por sentimento. Isso é uma escolha que a gente faz. É uma escolha que nós fazemos. Não adianta a gente colocar, mas o meu filho, mas a minha esposa, mas é meu marido. Não. Olha que Paulo fala em Romanos capítulo 14, versículo 12. Ele diz assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Cada um de nós irá prestar conta individualmente. Se você chegar diante de Deus e falar, Deus, olha é o seguinte, o marido que o Senhor me deu, não deixou que eu fizesse isso, fizesse aquilo. Eu fui assim por causa do meu marido, eu fui assim por causa da minha esposa. Sabe o que Deus provavelmente vai perguntar para você? Ele vai falar, legal, ele fez isso, mas o que você fez para mudar isso? O que você fez diante daquela situação? Qual foi o seu posicionamento para que houvesse a mudança do seu marido? Qual foi o seu posicionamento para que houvesse a mudança na sua esposa? Qual foi o posicionamento que você teve para que houvesse a mudança no seu filho? Qual foi o posicionamento que você teve para que você abandonasse aquela prática do pecado? Qual foi o posicionamento que você teve para você enfrentar aquela situação de comodismo? Qual foi o seu posicionamento diante daquelas emoções que surgiram para tentar te afastar da minha presença? Sabe, queridos, cada um de nós vamos prestar contas dos nossos próprios atos. E a gente muitas vezes não leva em consideração o hoje. Mas nós queremos depois desfrutar lá na frente daquilo que Deus tem. Nós queremos tirar a foto, né? Lá no final.
Mas Deus vai falar, viu, é o seguinte, ó, você não se posicionou lá, então não tira foto comigo, não. Então não entra aqui não, porque aqui não é o seu lugar, porque você não se posicionou quando você tinha que se posicionar. Você não tomou a atitude que você tinha que tomar quando era necessário. Você não fez o que precisava fazer quando era preciso. E eu quero caminhar para o final. Jonas, quando ele decide fugir do Senhor, uma coisa me chama muita atenção. Porque Jonas, quando ele decide fugir do Senhor e ele começa a fazer as coisas do seu jeito, ele começa a descer uma ladeira sem fim. Ele começa a ir ladeira abaixo. Você conhece essa expressão ladeira abaixo, certo? Essa expressão ladeira abaixo, ela tem uma conotação boa ou ruim? Quem acha que é ruim, levanta a mão. Uma conotação ruim. Porque ladeira abaixo está dizendo de mal a pior. E é interessante que Jonas começa a descer ladeira abaixo. Ele começa, quando ele decide fugir, ó, presta atenção nos versículo 3 e versículo 5 do capítulo 1, e depois versículo 3, 5 e 6 do capítulo 2. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo para Tarsis, o que diz ali? Ele desceu a cidade de Jope. Desceu. Já começou a descer. Versículo 5. Diante da tempestade que estava acontecendo, enquanto isso Jonas tinha descido no porão daquele navio e se deitado. Capítulo 2, versículo 5. Você conhece a história. Para acalmar aquela tempestade, os marinheiros lançam sorte. Então, eles jogam Jonas no mar. E a tempestade cessa. E o navio começa a voltar ao seu eixo normal. E aí Jonas ali no mar, ele começa, ele já dentro da barriga do peixe, ele já começa a dizer na sua oração, Jonas diz, nas profundezas do oceano me lançastes, e afundei até o coração do mar. Fui encoberto pelas tempestades. Versículo 5, afundei debaixo das ondas. Depois, versículo 6, afundei até os alicerces dos montes. Você sabe o que é os alicerces dos montes? É a parte mais profunda. Se nós estamos falando de mar, as profundezas do oceano. Então percebe que da onde ele estava, até mesmo da sua vida com Deus, quando ele vai em direção contrária, ele só começa a afundar. Até que ele chega, não vou nem dizer no fundo do poço, porque ali não tinha oceano, não tem fundo, né? Ele chega numa situação das profundezas, por causa da sua decisão, por causa da sua escolha. Jonas, quando percebeu o resultado das suas decisões, ele já estava no fundo do oceano. Ele já estava no fundo do mar. Quantas vezes, queridos, fazemos escolhas no presente, sem pensar no impacto que isso vai acontecer no futuro? Quantas vezes nós trocamos algo no presente, sem pensar naquilo que vai acontecer no futuro, no impacto que isso vai causar? Quantas vezes escolhemos fugir da situação no presente, sem pensar no impacto que isso pode causar no futuro? Citei aqui, no começo da palavra, sobre a questão dos filhos. Mas quantas vezes nós, jovens que estão aqui, quantas vezes a gente escolhe algo pelas emoções nos dias de hoje? A gente troca a santidade do Senhor, de andar em santidade, a gente troca a presença de Deus para fazer as nossas coisas sem pensar no impacto que isso pode ocorrer lá na frente.
sem pensar que lá na frente a gente pode se afastar dos caminhos do Senhor por causa de escolhas que fazemos quando nós somos jovens. Quantas vezes você parte para um namoro querendo casar, sem conhecer a vontade de Deus? Ah, não, eu vou casar porque eu gostei desse rapaz, eu gostei dessa moça, né? Então eu estou apaixonado, eu vou me casar. E aí você deixa passar algumas coisas importantes de se avaliar neste momento. Aí depois lá na frente, você não pensa nisso agora, mas aí depois lá na frente, você vive um casamento onde o marido não te respeita, onde acontecem situações que você fala, ai Deus, olha, e agora como que eu vou sair dessa? Deus vai falar, quem escolheu foi você. Quem deixou passar o que precisava prestar atenção foi você. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo, queridos? Eu creio que Deus quer mexer conosco. Porque, queridos, não dá para viver uma vida de cristianismo em cima do muro. Não dá para viver uma vida de cristianismo querendo olhar. Ah, não, mas lá na igreja. Ah, mas é porque a cortina lá da igreja não está tão legal. Ah, porque a luz. Olha quanto tempo demorou para poder arrumar. Ah, não, mas é por causa daquilo. Ah, não, mas lá na igreja as pessoas. Ah, mas a visão. Sabe, queridos, o que Deus quer é uma mudança no nosso coração. É uma mudança no nosso coração. Se nós queremos viver a vontade de Deus, o que precisa mudar não é uma parede que tem que mudar de cor. Não é um ventilador que tem que estar funcionando. Se nós queremos viver a vontade de Deus, é o nosso coração que precisa mudar. É o nosso coração, é as nossas atitudes. É as nossas escolhas. Muitas vezes nós queremos, eu acho que já falei isso, é que está mexendo tanto comigo isso, mas muitas vezes nós queremos desfrutar da bênção de Deus, mas nós não queremos mudar o que precisa ser mudado, fazer as escolhas que precisam ser feitas. Nós não pensamos no impacto que isso vai gerar no futuro. Então nós começamos a abrir concessões, fugindo do princípio. Você foge do princípio bíblico. Você foge do casamento, você foge de ser um pai, de ser uma mãe, você foge de ser fiel a Deus, você foge de ter aquela conversa com a sua esposa ou com o seu esposo, você foge de ter aquela conversa com o seu filho, você foge daquela situação que você precisa enfrentar, você foge do chamado de Deus para a sua vida, você prefere fazer do seu jeito, fazer as suas escolhas, que cada vez mais vão te levar às profundezas. Salmo 42, versículo 7, diz que um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. Não pense você, não, mas depois que eu casar, né, os jovens, depois que eu casar, as coisas vão ser diferentes. Não vão. Os casais que estão aqui que o diga, né? Não, depois que casar, meu marido vai ser melhor. Tem esposa penando até hoje porque o marido não tem se posicionado. Não, depois que casar, minha esposa vai ser melhor. E o marido está penando até hoje. Vai deixar esse próximo exemplo para a reunião de casais. Então, queridos, às vezes a gente quer desfrutar algo, mas nós fugimos de enfrentar aquela situação. Nós queremos desfrutar de coisas na qual nós não enfrentamos para desfrutar. É como querer vencer uma guerra sem ir para a guerra. Eu vi uma frase outro dia que eu achei muito interessante. Mesmo quando, preste atenção, mesmo quando o povo de Israel não precisou lutar, porque Deus lutou por eles. Você lembra da história de Josafá? Josafá, ele foi para a guerra adorando ao Senhor. E Deus lutou aquela batalha. E outras coisas que aconteceram, e outras guerras, outras vitórias que o povo de Israel teve, sem precisar lutar.
Mas preste atenção, o povo de Israel não precisou lutar, mas ele precisou ir para a guerra. Deus não lutou por eles enquanto eles ficavam no acampamento. Porque Josafá, quando recebeu a vitória, quando ele recebeu o livramento do Senhor, a Bíblia diz que ele foi para a batalha. Ele foi para a batalha adorando ao Senhor. Ele foi para aquele lugar colocando Deus em primeiro lugar. E quando ele foi, Deus lutou e trouxe a vitória. O problema é que muitas vezes nós queremos ter a vitória sem querer ir para a batalha. Nós fugimos da batalha, nós fugimos daquele lugar. E deixa eu dizer uma coisa, queridos, quando nós fugimos da batalha, nós não recebemos vitória. Nós não conquistamos a vitória. Quando nós fugimos da batalha, Deus não luta por nós. Deus não luta por nós. Então, queridos, com muito amor eu quero dizer nesta manhã, pare de fugir daquilo que Deus está falando com você. Pare de fugir daquela situação que depende de você para mudar. Pare de fugir daquela decisão que você precisa tomar. Pare de fugir daquela escolha na qual você sabe que você precisa fazer. Pare de fugir daquilo que Deus está pedindo para você fazer. Pare de colocar desculpas. E eu quero concluir dizendo isso a você e te incentivar a enfrentar o que precisa ser enfrentado. Não fuja daquilo que Deus te chamou. Não fuja daquilo que Deus está falando ao teu coração. Quem aqui tem ouvido a voz de Deus nesses dias? Quem aqui tem ouvido Deus? Então você sabe o que você precisa fazer. Você sabe o que precisa mudar. Você sabe qual o posicionamento que você precisa ter. Você sabe daquilo que você precisa fazer. E o que eu quero dizer com muito amor para você nesta manhã, não fuja daquilo que Deus está pedindo para você fazer.